Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Rafael Galdino, amigo de vocês do Movimento Espírita e aqui da nossa casa, o Grupo Espírita Missionários da Luz. Ficamos felizes com a presença de vocês estarem aqui sintonizados, conectados conosco. É muito bom estar com vocês. E é importante, uma das medidas profiláticas para evitarmos tudo aquilo que venha nos causar mal, perturbar nossa mente, é manter-nos sintonizados com todas as coisas que consideramos boas. Os nossos estudos visam justamente a tentar atender vocês nesses momentos. Gostamos da parceria de vocês e que a gente possa continuar juntos. Além disso, a gente ainda continua com as nossas atividades presenciais suspensas na nossa casa. Em função da pandemia, sabemos que o distanciamento social vem se tornando cada vez mais difícil, tanto para vocês que estão nos ouvindo, quanto para nós também. Contudo, a gente sabe que é importante nós permanecermos e lutarmos, e buscarmos estarmos ainda nos preservando das aglomerações. Nossa casa ainda não tem uma estrutura mínima necessária para que possamos retomar as atividades. Por ora, continuamos com as atividades presenciais. Para tal, a gente abre os canais virtuais da nossa casa, as redes sociais, para que a gente possa juntos estar aqui conversando, trazendo a palavra do Espiritismo, o Evangelho de Jesus e os diversos estudos que são importantes para todos nós. Existem diferentes grupos na nossa casa que estão mantendo atividades diferenciadas. Então, seria importante, se você tiver interesse em conectar em atividades mais intimistas, mais próximas, conecte-se nas nossas redes sociais, conecte com a nossa diretoria de comunicação, que ela vai direcionar vocês para o setor certinho que vocês desejarem. Mas, por hora, vamos continuar com a nossa conversa. E agora, nesse mês de outubro, nós temos mais um novo projeto. Um novo projeto que a gente vem fazendo, são projetos novos que a gente faz mensalmente. Você já deve ter parado para perceber. Mensalmente, nós escolhemos uma obra e fazemos uma abordagem, temas que julgamos importantes estarem ligados ao nosso bem-estar nesse processo de quarentena, nesse processo de pandemia, nesse distanciamento que a gente está tendo na nossa casa. Então, visamos essas temáticas para que elas possam atender vocês. E para esse mês, a gente escolheu uma obra a dedo para nós podermos conversar. O mês de outubro, o Movimento Espírita é dedicado a Kardec, porque no último dia 3, ele foi a data que simboliza o aniversário de Kardec. Então deixamos o mês de outubro como um mês dedicado ao estudo de Kardec. E nós, pensando sobre a temática, nós direcionamos uma perspectiva um pouco mais ampla e até interessante todos nós. Nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, só que a partir de um olhar muito mais abrangente, um olhar muito mais amplo, através do trabalho da veneranda Joana de Ângeles. Ela faz um trabalho maravilhoso nesta obra aqui chamada Jesus e o Evangelho. Essa obra maravilhosa aqui, que vai tratar o Evangelho segundo o Espiritismo à luz da psicologia profunda. Uma obra maravilhosa que a gente recomenda a todos vocês, que nós vamos utilizar nesse mês. Todas as terças-feiras desse mês estaremos estudando uma temática desse livro. E como que a gente organizou? Nós vamos estudar os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo à luz que a Joana de Ângeles nos traz. Então, estudaremos o capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro Jesus e o Evangelho, que vai estar correlacionado aos capítulos 1, 2, 3 e 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, vamos estar estudando uma das obras mais importantes da doutrina espírita, à luz de um trabalho de uma mente maravilhosa e iluminada como a de Joana de Ângeles. Beleza? Então convidamos a vocês a estarem todas as terças-feiras conosco. Tudo certo? Todos juntos aí? E para nós começarmos a nossa conversa de hoje, nós vamos trabalhar uma temática muito específica, que vai ser as soberanas leis. Essa temática ela é maravilhosa, porque ela vai estar ligada diretamente ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trabalhar de cara o capítulo número 1 de O Evangelho, que vai ser Não Vim Destruir a Lei. E dentro desse capítulo, nessa abordagem de hoje, na temática que a gente já apresentou para vocês, nós vamos trabalhar o item 3, que é o
Cristo dentro do capítulo. Uma proposta bem bacana, a gente convida vocês a estarem sintonizados conosco e para a gente poder nos harmonizar e já nos preparar para que a gente possa absorver o máximo de conteúdo possível nesse nosso diálogo de hoje. A gente trouxe uma página para que possa servir de inspiração para todos nós. Tá? Esse livro maravilhoso aqui, ó, livro de cabeceira, chamado Vida Feliz, também da veneranda Joana de Ângeles. E ela fala assim: a cobiça dos bens alheios é o mal que se generaliza. Lentamente as pessoas se apresentam insatisfeitas, cobiçando os pertences que não possuem, de que não têm real necessidade. Se cada um bastar-se com os recursos de que dispõe, a vida se tornará mais rica de beleza e de experiências. Há uma falsa proposta de felicidade muito propalada nesses dias, que chamamos de posses mesmistas. Todo mundo deseja as mesmas coisas que o próximo possui. E a imitação das fantasias e quimeras produzidas pela imaginação passou a ser a meta a alcançar-se. Quem não consegue os mesmos considera-se rejeitado e infeliz. Não cobices nada de ninguém. Realiza-te em ti mesmo e flui da paz. Vamos orar. Amigo e mestre Jesus, querido companheiro, te agradecemos a oportunidade, Senhor, da palavra bendita, do teu coração magnânimo, na oportunidade desse estudo. Que nós possamos, juntos, Senhor, construir um aprendizado em parceria, em alegria e em paz, Senhor. Que possamos estar contigo, pois sabemos que tu estás conosco sempre, Senhor. Que assim seja. Bem, meus amigos, para vocês que estão chegando aqui agora, quem já está desde o início com a gente já sabe qual é o nosso trabalho de hoje, mas a gente não se preocupa, a gente não tem nenhum problema, a gente repete. A nossa temática de hoje é estudarmos o livro Jesus e o Evangelho. Esse vai ser o projeto desse mês, estudarmos essa obra à luz, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Esse livro ele vai fazer um trabalho, vai fazer uma leitura caprichada de o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, em cada capítulo, vai abordar um capítulo do Evangelho. E hoje nós vamos estudar o capítulo número 1 deste livro, que tem o título de Soberanas Leis, que vai estar direcionado e analisando o capítulo 1 de o Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Não Vim Destruir a Lei. O Evangelho ele é magnânimo, muito intenso de ser analisado. E a veneranda Joana de Ângeles, ela vai escolher uma parte desse capítulo que ela julgou central para fazer análise. E vai ser justamente o item 3. O item 3 tem o seguinte tema: o Cristo. Nesse item 3, Kardec, à luz do trabalho dos Espíritos, vai fazer uma abordagem sobre quem de fato e qual é o papel de Jesus na doutrina evangélica, no crescimento, na transformação. E aí o que a gente vai entender? Antes da gente começar na abordagem que Joana nos fala, nós vamos dedicar alguns minutinhos de atenção a relembrarmos o que o Evangelho fala nesse capítulo, nesse trecho intitulado O Cristo, do capítulo 1. Primeira coisa, ela vai ser intitulada uma das frases símbolos de Jesus, que é: não vim destruir a lei. Essa lei ele se refere propriamente dita aos 10 mandamentos, que era a lei estabelecida dentro do conjunto judaico a qual ele estava ali atuando. E ele vai evidenciar que ele não vem destruir a lei, mas sim ele vai dar um novo significado, e esse é um dos aprendizados centrais no Evangelho. Os Espíritos vão falar, Kardec vai conseguir perceber justamente isso, que a fala de Jesus é uma fala que vem trazer uma modificação de comportamento. Ou que a gente pode dizer, juntando uma concepção filosófica, a gente vai dizer que Jesus vai transformar o modus vivendi. Essa é uma expressão do latim que significa modo de viver, modo de vivência. Jesus vai propor uma transformação desse modo de viver, porque ele vai fazer com que nós ressignifiquemos o nosso olhar sobre esses 10 mandamentos.
ao qual ele vai incitar e vai nos clarear a visão, dizendo que estes 10 mandamentos podem ser resumidos e direcionados em 2. Amarás teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele vai falar que aqueles 10, aquelas coletâneas, vão estar centralizadas nesses 2 princípios que já eram pré-estabelecidos nas leis judaicas, já eram construídos, e ele vai defender esse princípio. Portanto, Jesus vai transformar o modo de viver. Para isso, ele vai elencar uma nova forma de viver, uma nova forma de interpretar aquilo dali. Porque sua fala ela vai significar um ponto central para toda a vida humanitária na Terra. E aí ele vai frisar que nenhuma palavra se passará. Essas palavras não passarão no sentido de que a palavra dele é programada, a palavra de Jesus é programada para vencer todos os tempos. O que a gente pode dizer que eram palavras atemporais, ou seja, ela não estava circunscrita àquele contexto histórico ali, presa àquele ensinamento daquele povo naquele momento. Porque Jesus não falava para o povo, para aquele ser judaico, ele falava para o Espírito, que já tinha vivido outras vidas e que viveria outras mais. Então ele falava para o Espírito, e o Espírito é imortal, logo a sua palavra também seria imortal. E ele vai centralizar que vai existir uma relação, que a gente pode simbolizar através de um tripé: Deus, eu e o próximo. Ele vai travar que essa relação central da nossa vivência vai estar organizada nesse tripé. Nós temos Deus, o eu, o próximo. Essa relação entre Deus e eu, Deus e o próximo, eu e o próximo, vai ser estabelecida por Jesus. Jesus vai ser esse modo de viver. O modo de viver vai ser alterado. Em meio a isso tudo, essa explanação introdutória, relembrando todos os nossos estudos sobre o Evangelho, nesse capítulo 1, nós vamos tentar analisar e explorar a fundo o que Joana nos traz de uma reflexão muito mais acurada e associada à psicologia, para tentarmos de fato entender quais são as palavras do Cristo. Bom, primeiramente, ela inaugura o capítulo evidenciando que a lei que rege o universo é o amor. A lei que rege o universo é o amor. Esse é o ponto central, porque hoje, genericamente, nós trabalhamos e entendemos o amor de uma forma diferente do que era entendido anteriormente. E isso é central para todos nós. Hoje, falarmos que o homem ama, que a pessoa ama, que a mulher ama, que nós nos amamos, ela tem um valor completamente diferente do que era antigamente dito. Dizer eu te amo não é uma coisa tradicional, uma coisa recente, porque dizer eu te amo está ligado ao quadro de sensibilidade. E sempre o amor foi ligado à característica e ao aspecto feminino. Sempre foi ligado, porque demonstrava sensibilidade, e essa sensibilidade era entendida como fraqueza numa sociedade bruta, em que tudo era vencido pela força e pela guerra. Sensibilidade, doçura, calmaria, tudo isso era entendido como sinal de fraqueza. E sinal de fraqueza estava ligado ao perfil da mulher, trazendo a mitologia mosaica de que ela, a mulher, havia sucumbido à tentação e havia trazido o pecado para a humanidade. Logo, a ideia de tudo que era ligado à fragilidade, fraqueza, era ligado diretamente à mulher. O que nós conseguimos hoje perceber que era um equívoco de entendimento, uma brutalidade, uma grosseria, uma falta de refinamento na capacidade de entender o mundo e o ser humano permitia que nós cometêssemos esse equívoco. Mas como Emmanuel vai falar no livro A Caminho da Luz, nós ali, nas sociedades primitivas, antes da vinda de Jesus, nós não tínhamos adquirido a maioridade espiritual. Nós não tínhamos, nas palavras de Emmanuel, a capacidade de discernir as responsabilidades plenas sobre as nossas capacidades, porque até mesmo elas não eram dilatadas. Quando surge o Império Romano e se estrutura uma sociedade muito bem organizada em função de leis e princípios, este acaba sendo um marco da maioridade espiritual das sociedades terrenas.
Essa maioridade espiritual vai dar porta a um dos movimentos espirituais mais importantes que aconteceram na história da humanidade, a vinda do Mestre Jesus. Jesus vem exatamente nesse momento, quando a sociedade terrena ela atinge a chamada maioridade espiritual, ou seja, a capacidade plena de ser responsável pelas suas atitudes, e não tão somente pelas suas atitudes, mas a plena capacidade de se desenvolver e construir-se em qualidades superiores, até então não imaginadas. Só que esse equívoco estava ligado à falta da nossa acuração, da nossa capacidade de entender que o amor ele está presente em todos os seres, a lei universal. Não se considerava, hoje em dia é muito comum nós falarmos sobre isso, né? Quando falamos com o homem, falamos, você precisa ouvir o seu lado feminino. E quando falamos isso, nós queremos estar evidenciando a sensibilidade, a doçura. E quando falamos para a mulher, o seu lado masculino precisa falar, ou seja, aquele quadro de resistência, de força, de um pouco mais de firmeza em encarar as coisas. Porque, na verdade, o que existe pela psicologia é que nós somos compostos pelos dois pêndulos espirituais, os pêndulos psicológicos, né? Que seriam na mulher o ânimos, que seria a força feminina, né? Seria o ânima e o ânimos, que seriam essas forças que estabeleceriam o equilíbrio. Na mulher nós falamos do ânima, ou seja, seria o lado masculino, aquela força masculina, ou no homem nós falamos para o outro, nós falamos do ânimos, que seriam justamente o quê? Essas forças, o lado feminino, no linguajar mais atual, no lado feminino, e o lado masculino, que eles mantêm uma correlação, produzindo o ser humano. Isso é fundamental nós entendermos. Nós estamos falando de ser humano. A questão de gênero, masculino e feminino, ela é aleatória, ela é destinada a um quadro reencarnatório para uma experiência necessária. Mas mesmo reencarnando como homem ou como mulher, nós temos essas duas forças polarizadas em nós. É claro que quando reencarnamos como homem, as forças masculinas elas vão ganhar mais tenacidade, vão ganhar mais força em função do quadro biológico, do quadro psicológico, do quadro, uma função de vários quadros. Quando nascemos como mulher, o polo diferenciado vai se diferenciar evidenciando, mas nenhum deles vai ser plenamente, exclusivamente força masculina ou força feminina. Terão as duas para que possa caminhar e encontrar o equilíbrio entre elas. Isso vai produzir o ser humano. Então aí a gente vai dizer que esse ser humano vai conseguir perceber que o ser humano ele vai ter dois aspectos nos seus equívocos ao longo da caminhada. Ou seja, o equívoco do ser humano ele vai ser somente por dois aspectos: ignorância ou rebeldia. São duas capacidades, uma distintas da outra, porque a ignorância está ligada à capacidade de não conhecer, ignorar. Eu não conheço a regra ou a lei, por isso eu continuo fazendo o que faço. Ou rebeldia. Eu conheço a lei, eu conheço a regra, mas mesmo assim eu continuo fazendo porque aquilo me convém, aquilo eu desejo, aquilo eu preciso daquilo, uma concepção individual. Então a gente vai perceber que o ser humano ele vai viver nessas duas polaridades. A gente pode perceber muito claramente, nós podemos falar sobre esse aspecto de ignorância e rebeldia quando nós falamos, por exemplo, dos vícios, né? O vício é um dos melhores exemplos para falar disso. Existem as pessoas que bebem, sabem que a bebida faz mal, mas continuam bebendo porque se comprazem, porque geram sensações, estímulos que agradam e por isso mantém aquele comportamento. Esse é um erro por rebeldia. Sabe que o tóxico, sabe que a bebida, sabe que o cigarro, sabe que aquele quadro ali, ou até mesmo, não vamos nos restringir também somente aos comportamentos externos, mas também aos comportamentos externos, a falar mal dos outros também é vício, falar mal dos outros, fofocar, ter uma conduta de rebeldia, ou seja, tudo isso são condutas viciosas, né? Quando nós nos mantemos na conduta viciosa, nós estamos e sabemos que aquela conduta não nos é cara, não nos é válida, nós temos um comportamento de rebeldia. Sabemos o que é correto, mas mantemos o comportamento.
Muito diferente de uma pessoa que desconhece o mal que alguma coisa pode fazer. Desconhece o verdadeiro mal, desconhece que aquilo realmente se enquadra como uma coisa viciosa e de um comportamento equivocado e permanece fazendo. Né? Um exemplo muito claro disso aí é quando algumas pessoas falam assim: não, mas eu não fofoco. Fofocar é uma coisa feia, eu só converso, eu falo sobre as circunstâncias da vida. E às vezes a gente fala isso brincando, né, com as pessoas para tentar chamar a atenção, mas existem pessoas que acreditam realmente que esse tipo de comportamento não é ruim, é um comportamento natural. Mas a partir do momento, e isso a gente pode dizer, um comportamento ignorante, a pessoa erra por ignorância, mas a partir do momento que ela descobre que aquele modo de fazer, aquela ação, aquele estilo de fala e comentário está equivocado, persiste naquilo, nós estabelecemos que aquilo já é rebeldia. E o ser humano vai estar estabelecido por isso. Desde os tempos mais remotos até o tempo presente, a própria história de Adão e Eva vai mostrar justamente o erro por ignorância e o erro por rebeldia. E esses são um quadro que vai marcar justamente isso. E Joana vai falar que justamente a ideia de lei, né? A ideia de lei, de organização, de regras, de princípios, essa ideia de lei, ela visa a harmonia. O que a gente pode entender com harmonia? A harmonia a gente pode entender numa linguagem bem simples e direta, como o estado de equilíbrio, né? É quando tudo está dentro, mantendo as suas funcionalidades, tudo está acontecendo dentro de uma estabilidade, sem que haja um gasto de energia maior ou menor, sem que haja um conflito de interesses ou forças. As forças se complementam. Pensamos na equação do universo, pensamos na natureza. A natureza busca a todo instante num fluxo imposto por uma lei, por uma força que foge-nos à percepção mais acurada. A natureza busca sempre o estado de equilíbrio. Por exemplo, se nós percebermos um ótimo exemplo da natureza são as águas. A gente usa uma metáfora, né? A água tem sempre um único caminho. Qual é o único caminho da água? A parte mais baixa. E quando a água deixa de correr, quando a água deixa de se movimentar, de fazer força, de tentar alterar, quando ela chega ao seu destino, quando ela chega ao seu estado, quando ela chega na região plana. Quando ela chega na região plana, não tem nenhum declive, não tem nenhuma força atuando sobre ela, ela estabelece o seu comportamento. E ali ela vive a sua força, vive o seu movimento. Mas a água está parada quando chega no oceano? Não. Ela mantém um movimento, mantém uma atuação, mas ela chegou ao seu estado, ela não corre para mais nenhum lugar em um destino mais baixo, ela já chegou no seu patamar, já chegou no seu local. É justamente isso quando a gente fala de equilíbrio, né? Esse estado de harmonia, mas não é de inação, de paralisia. A harmonia não pode ser entendida como estado de congelamento, de bloqueio, de parar. Isso não é harmonia. Essa estagnação pode ser entendido como preguiça, como desmotivação. Equilíbrio é o estado justamente de nós alcançarmos a ação que vai nos produzir o bem-estar. No universo é organizado isso tudo, e ela vai colocar muito bacana que isso só pode ser estabelecido por uma inteligência causal. Ela nem vai usar a expressão popular comum de Deus, não. Vai dizer que é uma inteligência causal, uma inteligência primária que vai poder organizar isso tudo, porque são leis tão maravilhosas, tão incrivelmente elaboradas. A natureza, o ser humano, a nossa própria biologia busca o estado de equilíbrio. Quando o nosso organismo não está em equilíbrio, está em crise. Nós temos uma inflamação, nós temos um processo de infecção, nós temos um processo de alergia, de ferimento. Todo o nosso organismo desorganiza e busca a todo instante manter esse equilíbrio através de vários processos. Por exemplo, quando o nosso corpo está afligido pelo frio e está fazendo com que a nossa temperatura corporal ela se desestabilize, o organismo naturalmente começa a tremer. O que é o tremor? O tremor é uma tentativa do corpo para fazer com que ele se aqueça novamente. É uma busca de equilíbrio energético. E isso Joana vai fixar muito bem, analisando que essa construção do mundo está alicerçada nisso. Olha só, o negócio fica bacana, porque ela vai mostrar que essas leis que regem o universo, elas não tão somente vão atuar no universo macro, externo, ela vai ocorrer também no universo interno, ser humano.
E aí que é o ponto central de análise dela. Ela vai falar da busca desse ser, o estado de equilíbrio. Ela vai falar que no início, nós, seres humanos, nós vivemos na base da sombra, né? O primeiro estágio nosso é a sombra, que é o estágio em que nós vivemos ações impulsivas. Nós vivemos ações que vão se caracterizar e notabilizar por uma busca constante de suprir as nossas necessidades, ou seja, nós vamos viver de forma a buscar suprir as nossas necessidades e não vamos estabelecer de forma clara, racional e organizada essa busca. Vamos ser impossível. E é claro que isso vai estar ligado diretamente à nossa fase primária, nosso quadro primitivo. Os seres humanos antigos, os seres humanos primitivos viviam em função disso. Tanto que o ser humano primitivo ele mantinha um comportamento tão parecido quanto o dos animais. Né? O estado, a busca da alimentação para manter a vida, a busca do sexo como uma forma de extravasar uma energia, a busca da parceria, da vivência em grupo, é uma necessidade do ser humano instintivo, ele vai vivendo isso. Com o passar do tempo, esses impulsos automáticos eles vão sendo transformados por disciplinas morais e sociais. Quando nós passamos o ser humano, que é um processo muito interessante, né? O ser humano é um ser extremamente gregário, ou seja, nós temos a necessidade de viver em grupo. Nós temos a necessidade de viver em grupo. Até aqueles que são misantropos, né? Pessoas que gostam de viver isolados, elas plenamente não vivem isoladas. Podem viver fisicamente enclausuradas, sozinhos, mas todo o seu entorno, as suas necessidades, a produção de alimento, a produção da estrutura física, tudo isso dependeu de outras pessoas. Ou seja, nós somos um ser gregário, nós vivemos em função de uma relação grupal. Essa relação grupal ela vai começar a nos estimular a alterar comportamentos, que são o que nós vamos chamar de disciplinas sociais. Essas disciplinas sociais vão fazer com que, olha, eu não posso ter esse tipo de comportamento, porque isso não é conveniente. Por exemplo, a gente pode perceber, o ser humano ele vai perceber que ele não pode entrar na casa do outro, na propriedade do outro, tomar comida para poder se alimentar só porque ele está com fome. Ele vai perceber que vai haver uma conflagração, vai haver conflito, vai haver guerra, vai ter briga. Então ele vai perceber que ele precisa se associar àquela pessoa para que ela possa compartilhar com ela, na falta para si, os alimentos, ela vai precisar se consorciar. Então ela vai precisar estabelecer uma amizade, um relacionamento. E aí, consequentemente, vai ter uma transformação moral. Ele não vai poder viver na plenitude dos seus instintos. Ele vai começar a domar esse instinto em função das suas mesmas necessidades, da sua relação um com o outro. Essas disciplinas vão se transformando ao longo do tempo até nós chegarmos aonde estamos. E elas continuam se transformando para nós chegarmos a sociedades futuras, que são sociedades mais evoluídas, progressistas que a nossa de hoje. Nesse processo de transição, nesse processo da sombra, a gente vai ver que nesses princípios a gente vai ver uma fase de transição que às vezes a gente não vai compreender. Mas quando a gente analisa com bastante clareza, a gente vai perceber que essa sombra está por trás do comportamento humano. Então, por exemplo, nós falamos do olho por olho, dente por dente. O que é o olho por olho, dente por dente? É uma forma de justiça, mas que essa justiça é entendida como vingança. Por exemplo, se você furou o olho do outro, o outro tem o direito de ir lá furar o seu olho também. Se você foi lá e matou alguém da família do outro, o outro tem direito de ir na sua família e matar uma pessoa também. Esse seria olho por olho, dente por dente. Ou seja, uma lei extremamente dura, extremamente brutal, mas era uma lei que para aquela sociedade então ela tinha um peso extremamente coercitivo. A pessoa pensava 2 vezes, 3 vezes antes de cometer uma atitude, até mesmo impulsivo, porque se ela amava os seus familiares, ela não iria lá no outro matar o outro, porque se ela fosse lá matar o outro, ela naturalmente estaria infringindo uma regra que ninguém tinha o direito de matar ninguém, e infringindo essa regra, o que aconteceria? O outro viria matar. Imagine alguém matar por um erro seu. Então a sociedade foi se transformando. Isso é o que Joana vai evidenciar como sendo uma sombra coletiva. Porque nós temos as sombras individuais e as sombras coletivas. Isso está ligado à psicologia do Jung, né?
essa ideia de sombra coletiva é parecido justamente com a sombra individual, ou seja, coletivamente vivemos ideias e princípios que acabam nos movendo. E essas ideias, em princípio, quanto mais retrógradas, quanto mais materialistas, quanto mais pesadas, elas são sombrias. E elas passam por um processo de refinamento social, intelectual e moral até chegarmos a um estado superior, que a gente vai ver mais à frente. Essas disciplinas morais vão começar a fazer a transformação dessa sombra. E outra forma de disciplinação moral foi justamente o decálogo, né? Os 10 mandamentos trazidos por Moisés, uma forma de você fazer uma disciplina moral para que aquele povo pudesse transformar os seus princípios, transformar a sua conduta. Ou seja, se fala, Deus disse não matarás. Eu não posso matar porque Deus falou para não matar. Se eu matar, eu serei morto. Ou seja, nós transformamos uma lei. E é claro que esse você morto é um complemento que Moisés associou às leis de Deus para que ela pudesse ser varrida. É claro que a gente não pode confundir o decálogo com as inúmeras leis mosaicas que vão existir. As leis mosaicas vão se aproveitar das leis de Deus para poder impor uma disciplina e uma organização. Por quê? Aquela sociedade ela vivia em meio às sombras, ela vivia os impulsos, ela era muito primitiva, ignorante, rudimentar. E ela precisava passar por esse processo de disciplinação, ela precisa passar por essa transformação. Uma outra forma de disciplina moral foi um passo seguinte. Quando vem o decálogo, ele faz um refinamento, ele faz uma transformação, ele faz uma decantação. É igual como, por exemplo, não sei se vocês têm conhecimento do processo de purificação da água. A água é coletada do rio e ela vai passando por diversos tonéis, ela vai passando por diversas piscinas, e cada piscina daquela tem uma qualidade, tem uma necessidade para aquele refinamento da água. Ou seja, entre a água poluída a água suja que você pega lá do rio, contaminada, até a água límpida que sai lá na torneira, ela passa por série de etapas de transformação. Uma etapa depende da outra para que ela possa ter uma sequência eficaz no final. E aqui também nesse processo vai existir isso também. O decálogo vai ser um passo que vai dar uma decantada, ele vai tirar aquele grosso, vai tirar aquela parte rudimentar mais grosseira da matéria. No estágio seguinte, nós vamos ter a presença de Jesus, como a gente já falou, Emmanuel nos traz a informação de que é aquele período onde vamos estar evidenciando a maioridade espiritual da sociedade terrena. Ou seja, a gente já estava pronto para passar por um novo refinamento social, um novo refinamento moral de transformação. E aí que vai fazer o grande divisor de águas, né? Jesus, que é a análise central de Joana no capítulo de hoje, ele vai fazer um diferencial, ele não vai falar para aquela sociedade. Como a gente já falou, Joana evidencia que Jesus vai falar para o Espírito, e o Espírito é transcendental. Então ele vai falar palavras que vão ter uma programação para vencer o tempo. Vamos usar esse termo, é um termo moderno, né? Um termo contemporâneo que vai estar ligado a essa ideia da informática, de programar, de organizar para que aquilo possa vencer o tempo, que ele possa permanecer ao longo das sociedades. E aí, esse refinamento vai fazer com que nós transformemos aquela sombra em self, que é justamente o que Joana vai evidenciar aqui, como sendo a luz na sombra, ou seja, não é a destruição da sombra, olha o detalhe, não é a destruição da sombra, é a luz sobre a sombra, porque aqueles comportamentos primitivos, eles são primitivos porque eles não foram educados, redirecionados, impulsionados para o bem. Ou seja, a disciplinação moral e social, ela vai fazer com que aqueles comportamentos ele ganhem uma outra. Por quê? Nós não deixamos de nos alimentar, nós continuamos nos alimentando. Mas hoje nós invadimos qualquer lugar, pegamos os animais que pertencem a outras pessoas e levamos para a nossa casa e fazemos isso. Nós seguimos uma programação social extremamente forte. Nós precisamos trabalhar. Esse trabalho que a gente oferece para a sociedade reverter-se em dinheiro. Esse dinheiro nós utilizamos para o nosso bem-estar, para a nossa alimentação. A alimentação está disponível no mercado, eu preciso pagar para ter aquilo. Ou seja, existe um comportamento, não existe uma... Não vamos entrar em méritos filosóficos aqui,
Mas não existe a selvageria daqueles estados primitivos, de tomar, de vender, de matar o outro. A gente passa por um processo, nós encontramos uma estabilidade, uma relativa estabilidade harmônica, mas a gente percebe que essa estabilidade, essa harmonia, ela existe ainda vários momentos de dissonância, ela precisa ser mais refinada, a gente percebe que pode ser mais refinada, pode ser mais trabalhada. E se a palavra de Jesus ela é atemporal, vence todos os tempos, esse refinamento ainda pode ser acurado pelas próprias palavras de Jesus. Tanto que quando vem o Espiritismo, a doutrina espírita ela não vem trazer coisa nova, ela vem trazer luz à lei estabelecida pelo Evangelho. E aí quando a gente passa por essa disciplinação moral, a gente começa a entrar num campo muito mais sutil do espírito, o campo da intuição. A intuição é essa capacidade, Joana vai usar a expressão de que intuição é a nossa comunicação direta com o Criador, é aquela capacidade. A intuição, você percebe que você não tem um raciocínio, você simplesmente sente aquilo, porque está evocando a sensibilidade, uma capacidade energética, é muito mais que raciocínio, é muito mais que sentir, é uma mescla de raciocínio, de sentimento, é um conjunto que é instantâneo, que funciona numa velocidade absurda, mas que também não é ao caso, não é fruto de mágica, ela é fruto de um processo, é fruto de uma conquista, é o fruto do somatório de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente já aprendeu, de todas as experiências, de nossas emoções lapidadas. Cada vez essa intuição, esse feedback, essa captação dessa mensagem que fica volitando no ar, a gente capta isso, e isso acaba sendo como um motor para a nossa transformação. E ela diz que é quando nós chegamos no nível de perceber, de conseguir ouvir mais a nossa intuição, nós conseguimos nos conectar a um estado pleno que a gente busca incessantemente. Incessantemente, que é a felicidade almejada. Quando nós entramos nesse campo, nós conseguimos desenvolver a felicidade e conseguimos conquistar um estado de espírito que a gente eleva a qualidade de tranquilidade, de equilíbrio, aquele mesmo conceito que a gente trabalhou mais nisso, que está ligado à ideia de harmonia. E a gente consegue transformar, a gente faz uma revolução maravilhosa no nosso dia a dia. Porque é aquela ideia de self lá que a gente falou, que é aquele pensamento transformador que Jesus nos traz, que leva a luz à sombra, que transforma a nossa atitude, onde a gente teve uma disciplinação, a gente mudou a nossa conduta, a gente vai refinando cada vez mais, nos leva a um estado maravilhoso do espírito, que é o estado de lucidez. O estado de lucidez é maravilhoso. É um estado que a gente consegue perceber as coisas com maior clareza. É aquilo como se abrisse se derrubasse uma parede, nem uma porta se abre, se derrubasse uma parede e se abrisse um mundo de luz para a gente. É como se, por exemplo, a gente tivesse o próprio mito da caverna de Platão, ele é uma maravilha para explicar o que é a lucidez, né? É como se estivesse num quarto escuro e abrisse a porta, e é tudo aquilo que a gente estava batendo, aqueles barulhos que a gente estava vendo, quando a luz entra ali naquele quarto, e alguém acende a luz, né? A luz brilha dentro do quarto, aí a gente começa a perceber o que está à nossa volta, nossa mente se transforma, porque o que a gente achava glacuroso, sombrio, perigoso, estranho, aquilo passa a ganhar um novo significado, porque aqueles barulhos ganham forma, uma explicação, eu consigo perceber que era uma goteira na pia, e aquela coisa que vivia batendo em mim, assombrando, às vezes eram coisas que estavam pendurados no teto e eu batia minha cabeça ao caminhar. Então a lucidez é justamente isso, é a ampliação de visão. E aí quando a gente amplia a nossa visão, nós ressignificamos completamente a nossa vida. Completamente a nossa vida. A gente passa a ressignificar, a gente passa a olhar as outras coisas. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso, né? Porque quando pensamos sobre nós, uma ótima forma de nos associarmos a Jesus é pensar nos discípulos. Imagine, por mais que a gente entenda que eram espíritos que foram preparados para aquilo, a gente sabe a dificuldade que foram para eles.
Imagine Pedro, que foi elencado como o mais forte de todos, que seria a rocha, né? Falhou, negou Cristo. Imagine o peso daquela responsabilidade. Né? Mas quando a gente analisa o Evangelho, a gente vai conseguindo perceber o Evangelho, os textos bíblicos, a gente vai conseguindo elencar uma série de características. Né? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É muito interessante que a gente vê que muitas pessoas foram chamadas pelo Cristo. Um chamamento direto e um chamamento indireto, através das suas próprias ações. Muitos foram chamados, mas Jesus escolheu 12. Jesus escolheu 12. E aqui eu não vou fazer nem análise numerológica do simbolismo de 12 dentro da cultura judaica. Mas eu vou falar uma análise da construção desse discipulado. Quem eram esses 12? Esses que foram escolhidos como os apóstolos, queriam segui-lo, né? Esses que iriam propagar a verdade cristã. A gente pode comparar com os apóstolos. Como que eu poderia chegar à condição de ser um apóstolo do Cristo? É muito comum, né, nós percebermos e acharmos que os textos evangélicos de Jesus tinham uma relação mágica, né? É o chamado, eu gosto de chamar de pensamento mágico, né? Pensamento mágico, a ideia do milagre, da transformação rápida. E alguns textos, se não forem bem entendidos, eles vão nos evidenciar isso. Por exemplo, Jesus terminou de curar um paralítico. O paralítico foi trazido até ele, curou o paralítico. Quando ele sai da casa, ele está sentado ali na banqueta, um cobrador de impostos. Ele olha para ele e fala assim: segue-me. Era Mateus. O mesmo Mateus que escreve o Evangelho. Segue-me. E o relato diz: Mateus levantou, seguiu Cristo. Aí a gente fala assim: nossa, mas você fala assim, mas o espírito não acredita em milagre, mas tem um pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? O magnetismo de Jesus envolveu ele e ele arrebatou para si. Então me explica onde estava o magnetismo de Jesus quando Pedro estava do lado de Jesus ali, ó, túnica com túnica roçando, e Jesus falou: cala-te, Pedro, que não são os bons que falam por ti. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Cadê o magnetismo de Jesus nesse momento? Se Jesus era amor, era justiça, por que magnetizou, envolveu um e não magnetizou o outro? Se tivesse magnetizado Mateus pela sensibilidade, cadê o mérito de Mateus em seguir? Então a gente precisa evidenciar que aquela convocação de Jesus, segue-me, ela foi respondida por Mateus. Ele teve o livre-arbítrio de dizer não e sim, escolheu dizer sim, mas mais que isso, não é a mágica do momento. Se o Cristo aparecesse aqui agora, nós seguiríamos? Lembrem, hoje nós conhecemos o Cristo. Se aparece um outro ser falando que veio trazer novas coisas mais avançadas, nós seguiríamos ele? No mesmo contexto que os apóstolos viviam. Eles viviam esperando o Messias. E aí surgiu um homem dentro de qualidades e classificações que eles não conheciam. E aí ele surgiu. O que está por trás dessa convocatória? É que, na verdade, Mateus já conhecia Jesus. Mateus estava em Cafarnaum. Era a cidade que Jesus, durante um tempo, escolheu como moradia. Naquele tempo, a ideia de cidade era um povoado um pouco mais populoso. Não tinha como um homem como Jesus não ser conhecido, ninguém ter ouvido falar. Mateus, que era um homem, vivia na busca também desse Messias, ouviu falar, conhecia Jesus. Então ele sabia que Jesus estava ali, quem era Jesus, o que Jesus fazia e qual era a capacidade. Ele já estava a sensibilidade. Quando Jesus chega e convoca ele já estava preparado para seguir o Mestre. Então aquela fala de Jesus não quer evidenciar um pensamento mágico, ele quer evidenciar preparo. Nós temos que estar preparados para quando Cristo nos convocar. E na verdade, se pegarmos isso, fizermos uma decantação, vamos perceber que Cristo nos chama a todo momento. E será que nós estamos preparados para seguir o Cristo?
Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Jesus possa continuar abençoando a todos nós. Convido a todos, nesse momento, a fazermos a nossa prece. Querido Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos e pedimos, Senhor, que possamos estar sempre contigo, pois confiamos no teu amor e sabemos que tu estás conosco sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, muito obrigado, foi muito bom estar com vocês. Jesus é maravilhoso nos oportunizar a tecnologia que a gente possa chegar aí onde vocês estão. Tá bom? Rafael, seu amigo de sempre, pode contar comigo. Qualquer coisa pode nos procurar. Deixo aqui um abraço fraterno a todos vocês. Fundamental, hein? Se cuidem. Um abraço. Fiquem com Deus.